Fala pessoal, Daniel Coimbra aqui, sou nutricionista e consultor científico da Optimum Nutrition e hoje nada mais nada menos do que dois grandes influenciadores atualmente, mas também ex-atletas que nós vamos ter o prazer, a honra de conversar. Eu queria que você pegasse um papel, uma caneta e anotasse tudo que esses caras têm para te ensinar, porque aqui o que não falta é conhecimento. Com vocês, Norton Mellon e Zé Roberto. Meus amigos, sejam muito bem-vindos a esse podcast. Muito obrigado, fala galera, fico feliz de estar aqui nesse bate-papo com duas lendas aí, então é um prazer, uma honra. Gente, o Norton, como vocês sabem, ele é personal trainer e ele tem todo um contexto aí de trabalhar tanto com atletas de elite como também com pessoas normais que querem buscar alta performance. E apresentando aqui para vocês Zé Roberto, nosso Zé irmão. Seja muito bem-vindo. Eu acredito que todo mundo aqui, né, que está nessa gravação desse podcast aqui da Optimum Nutrition é seu fã, não só como atleta, mas por tudo que você representa hoje, depois, né, que você deixou de ser um atleta e traz muita saúde, traz muita performance, traz muita influência positiva através das suas redes sociais. Então, parabéns por isso também. E hoje a gente vai estar batendo esse papo aqui maravilhoso com essas duas lendas, né, através desse podcast aqui da Optimum Nutrition. E eu queria saber logo o seguinte, começar logo com aquela pergunta polêmica. Meu irmão, como é que tu conseguiu parar de ser jogador de futebol e manter essa alta performance? Porque a gente não vê a grande maioria dos jogadores parando de jogar e mantendo a alta performance. Eu vou ser muito sincero contigo, tá? Fisicamente, hoje, eu te acho melhor do que o físico que tu tinha quando jogava futebol. Cara, tu quebrou o padrão completamente. Como é que foi isso, irmão? Primeiramente, poxa, prazer né, irmão? a gente se encontrar agora nessa mesa, vestindo a mesma camisa. Quem joga em time grande, eu gosto dessa frase, Marquezão. Quem joga em time grande não pode mais pensar pequeno. É isso. E a gente se encontrar aqui, eu lembro que a gente se encontrou em um congresso, palestrando, e hoje fazer parte desse grande time, né, da Optimum, junto com o Norton, um amigo. Já treinamos juntos, não consigo muito ir no ritmo dele, porque o homem é muito acelerado e tá voando. Eu tenho um treino com ele marcado no domingo, irmão, 5 horas da manhã. Então se prepara, já toma já o Fazer uma superdosagem de creatina. Porque vai precisar. Que rola para acompanhar aí o Zé. Tá voando. Ter uma carreira longa da forma que eu consegui fazer a minha, eu acho que foi muito por conta da mentalidade, né? Eu saí do Brasil muito cedo, tive uma carreira longa que perdurou 23 anos. Jogou até quantos anos? Até 43. Poderia ter ido mais 2 aninhos. Isso que eu ia perguntar. Dava para ter... Dava porque eu sempre me cuidei, nunca tive assim nenhuma lesão grave. Eu acho que o entendimento, quando eu saio do Brasil para jogar fora, o primeiro clube foi o Real Madrid, um dos maiores clubes do mundo. E quando eu chego no Real Madrid, eu mudo muito a minha mentalidade. Eu entendi que eu era, quando eu cheguei, jogador. Mas quando eu cheguei no clube, eu tive entendimento do que é ter uma carreira de atleta. E isso mudou muito a minha mentalidade, me fez entender que meu corpo era o meu instrumento de trabalho. Passei a cuidar dele em todos os aspectos, né? Alimentação, o sono, recuperação, recovery pós-jogos, pós-treino, e isso me ajudou, e isso continua me ajudando até hoje, né? Hoje, basicamente, a idade que eu cheguei, é o meu corpo, a minha saúde que cuida de mim. Então, isso, para mim, foi fundamental ter esse entendimento lá atrás, e eu acho que é um dos pontos fundamentais para com que eu pudesse ter uma carreira longa. Ô Zé, e sempre tem um momento, cara, assim, na nossa vida, tu falou quando chegou ali no Real Madrid, virou a chave do atleta, assim, praticamente, né? Tipo, cara, não sou um jogador de futebol, não jogo mais futebol, eu jogo futebol e sou um atleta. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil e principalmente muito jovem, né? Quantos anos tu tinha, mais ou menos? Eu saí com 20 para 21. Teve alguma virada de chave ou teve alguma conversa com alguém muito importante, ou um técnico, alguém que tu admirava, que fez com que isso acontecesse? Ou foi o processo mesmo ali acontecendo e tu, dentro do processo, o ambiente favorecendo a tua mudança? O ambiente favoreceu muito a minha mudança e é claro que dentro da minha jornada eu fui tendo
muita transformação, né? Muita transformação. Então, quando eu chego no Real Madrid, eu entendo que o primeiro ponto para minha transformação é eu entender que eu tenho que falar a língua do país que eu chego para jogar. E isso é fundamental. Então, Até porque... Entonces, hablas espanhol? Um pouquinho. Sim. Um pouquinho. Olha aí, a Nath vai ficar feliz. Aí, Nath, tá vendo, né? Mas o espanhol é uma língua muito próxima, né, do português, mas a maior dificuldade que eu tive durante a minha carreira foram 2 pontos. Aprender o alemão, com uma língua muito difícil, e o frio. Mas para que eu pudesse ter sucesso, eu tive que me adaptar e passar pelos momentos difíceis. Maravilha. E muita gente passa por momentos difíceis na carreira, se encontrar. Até porque, de repente, até uma pergunta para o Norton, que hoje é personal, que hoje criou os treinos que estão online à disposição de qualquer pessoa que queira treinar com ele. Às vezes não está com ele pessoalmente, mas a internet te possibilita muito isso. E o Norton, pelo que eu sei da história dele, hoje ele é personal, hoje é um dos melhores no Brasil e do mundo. Seus aplicativos são incríveis. Só que a minha pergunta é, como é que foi a mudança de chave para a tua cabeça? Porque você tentou ser jogador, você chegou a jogar da base. Eu ia falar isso, depois eu tenho uma outra pergunta que é mais capciosa. Eu conheci os 2 mundos, tanto de atleta e depois treinando os atletas, né? Eu parei muito cedo, parei com 24 anos. E aí depois que eu fui para começar a fazer o treinamento dos jogadores, é bem diferente porque é um mundo de alta performance. Então ali você precisa de resultado para amanhã. É diferente de um trabalho hoje que eu vou fazer estético com uma pessoa, daqui 3 meses a gente vai começar a ver resultado. O atleta ele precisa de resultado para amanhã. E o time é muito mais curto também. E essa mentalidade que o Zé adquiriu lá, eu vejo que é a maior batalha de você colocar na cabeça de um atleta. O jogador de futebol, a maioria das vezes ele só se vê como um jogador de futebol, ele não se vê como um atleta. Então, para ele, a preocupação é jogar só ali naquele momento, nos 90 minutos do jogo. Ele esquece o extracampo, de toda a preparação física dele, do tratamento. Igual o Zé falou, desde a língua do país que você está indo jogar. Um surfista só se vê como um surfista, não se vê como um atleta. O jogador de basquete só se vê como um jogador de basquete, não se vê como um atleta. Então, essa é a maior dificuldade de não é você trabalhar o físico do atleta, mas é você trabalhar o mental desse atleta. O outro lado da moeda, né? O outro lado da moeda, que vai ser fundamental. O Zé ter jogado até 43 anos, isso é um ponto muito fora da curva. Dentro do esporte de alto rendimento. E sem lesão também, grave, também isso é muito importante da gente validar também, né? Agora, Norton, trazendo um pouquinho para essa realidade que tu falou, né? Dessa dualidade, né? Entre ali o jogador ou qualquer pessoa de qualquer modalidade esportiva e ele passar a ser visto como atleta. Na tua visão hoje, qual é a grande diferença, por exemplo, de eu preparar um atleta, né? Vamos dizer, o Zé, no tempo que ele estava ali, no seu tempo áureo, jogando, seleção brasileira, etc e tal, e o que tu faz hoje com pessoas normais? Qual é a grande diferença? Fala para mim sobre isso. A grande diferença é assim, a alta performance, eu preciso do resultado do Zé para amanhã. O clube não vai me esperar daqui a um mês ele começar a ter resultado, ele mesmo também não vai me esperar para isso. Então, a intensidade de um treinamento ela é muito diferente do que você passa por pessoas normais, porque as pessoas, elas estão, por mais que elas queiram performance, elas estão ligando ali para a estética, elas querem uma qualidade de vida, longevidade. Tanto que, quando a gente fala em alto rendimento, não necessariamente eu estou trabalhando com saúde. Porque muitas vezes a gente ultrapassa. Você está ultrapassando o limite. Muito, Então, porque eu preciso de resultado, de performance. Já com as outras pessoas, não. Aí a gente coloca a primeira direção ali, a saúde, aí vai chegando a estética, vai chegando tudo ali ao redor. Até o risco de lesão acaba sendo muito menor também por ser normalmente esforço submáximo, abaixo do que você consegue de capacidade física máxima. A gente vê atletas que depois que param de praticar o seu esporte, param de jogar um futebol, ele tem muitos problemas nas articulações, joelho, tornozelo, quadril, enfim, mas porque ultrapassou aquela linha da saúde.
Ô Zé, agora tem uma outra pergunta que eu tenho certeza absoluta que qualquer pessoa, né, qualquer espectador que hoje está vendo a gente, se ele estivesse no meu lugar, eu faria. Então, antes de eu vir para cá, eu pensei, cara, eu vou com a cabeça do espectador. Irmão, como é tua rotina da hora que tu acorda à hora que tu deita? Fala um pouquinho pra gente da tua alimentação, da quantidade de treino, o que é que tu suplementa, como é teu sono, quanto de água tu bebe. Depois a gente fala especificamente sobre treino e aí eu puxo um pouco o Norton para falar sobre isso. Mas fala assim, tipo, Zé acorda que horas, vai dormir que horas, o que é que ele faz? E uma outra coisa também que é legal, tipo assim, a pessoa pode olhar para ti e dizer assim, meu irmão, esse cara é uma máquina, ele nunca deve ter comido um hambúrguer na vida dele, né? O que é que tu se permite hoje, né? E isso é uma coisa muito importante da gente falar, porque você chega num certo nível de treinamento, de dieta, de cuidado, que, por exemplo, eu te dar um hambúrguer hoje e eu dar um hambúrguer para uma pessoa que está com sobrepeso, que está com obesidade, são duas coisas completamente diferentes. Então isso é muito importante da gente trazer também. Então fala um pouquinho da tua rotina para a gente. A minha rotina, Coimbra, ela é muito baseada em cima dos meus bons hábitos, né? Tem uma frase que quem fala essa frase é o filósofo Aristóteles, que diz: nós somos o que fazemos repetidamente. Excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Ou seja, quando eu entendo o que é bons hábitos para mim, é o hábito que vai me levar à excelência. Então, chegar hoje com 50 anos e falar para mim, olhando para o espelho, e falar, hoje eu estou vivendo o ápice da excelência com 50 anos. Imagina você que é mais jovem, onde você não pode chegar. Quais as buscas das suas metas? Quer baixar o peso, mas não quer treinar. Não quer fazer renúncias. Quer já o atalho. O atalho e já tudo pronto. Não benefício, né? Precisa passar por essas transformações dentro da tua jornada. Então, basicamente, a minha rotina é primordial eu colocar já no início do meu dia o meu treino. Que horas normalmente tu acorda, Zé? Agora os meus filhos já inclusive estão fazendo faculdade fora, mas quando eu parei de jogar, eu passei a fazer uma coisa que eu nunca pude fazer quando eu jogava, porque treinava sempre no período da manhã e eu sempre tinha o desejo de levar meus filhos na escola. Então, quando eu parei de jogar, a primeira coisa que eu fiz, levá-los na escola. Quando eu voltava do que deixava eles na escola, a primeira coisa, meu treino. Pegava o meu personal, montava o meu treino. Depois do treino, eu ia fazer as outras coisas. Agora eu vou quebrar o escopo, beleza? O que é que significou para ti, como pessoa, poder levar os teus filhos na escola? E quem era o Zé antes e depois de levar os filhos na escola? Porque eu acho que isso vai estimular muitos pais a levar os filhos para a escola. Verdade, poxa. Sem deixar de se cuidar. Sem deixar de se cuidar. É isso. O Zé, antes de levá-los na escola, era um atleta que estava sempre muito focado na profissão, na carreira. E a carreira, ainda mais no Brasil, o calendário, ele te suga muito, porque você não tem muito tempo para fazer as suas outras coisas, para ter a tua vida social. É muito difícil, porque você viaja, você concentra. Então eu nunca pude fazer isso, levar os meus filhos na escola. Então quando eu paro de jogar e eu passo a fazer, eu percebo que eu fico mais próximo, que a gente Conexão. Tem mais intimidade. E isso faltou muito para a minha vida como pai num período da minha carreira, porque a agenda ela não permitia, mas era um desejo que eu sempre tive, né, de levá-los, de estar mais próximo, e isso transformou muitas coisas, não só para mim, mas para eles também, né, mais aproximação, mais afinidade, mais carinho. E isso hoje em dia, o mundo frenético que a gente vive, agendas estarem sendo cumpridas, isso afasta muito a família, o pai com o filho do pai. Então você, pai, que está me olhando, que está me ouvindo, que está nos assistindo, tira um tempo
para que você possa se aproximar mais do teu filho, para que você possa aconselhar mais ele, porque a grande referência dele não está fora de casa, a grande referência dele está dentro de casa, essa referência. E são esses pequenos detalhes que geram as maiores conexões, né? E eu queria ter uma conexão que você tem até hoje com o seu pai. Aí então eu quero levar meu pai para todo lugar. Como eu sei disso? Porque quando eu faço a lista para jogar o fute na minha casa, eu tenho que colocar 2 nomes. Do Martãozão e do pai dele. E você nem sabe disso. Você nem sabe disso, tá? Mas, claro que pela nossa amizade, fiquei sabendo que seu pai jogava, trazer seu pai junto com você lembra muito o contato que eu tinha com o meu. Infelizmente, hoje não tenho meu pai presente, mas a conexão que você tem com seu pai, eu queria muito ter tido com o meu. Jogar bola, estar próximo. Os papéis, eles se invertem, né? Quando eu era pequenininho, eu queria participar do futebol, do que o meu pai ia com os amigos dele, né? Eu pequenininho. Hoje é o contrário. Hoje eu vou jogar futebol e eu faço questão de tentar levar meu pai, encaixar ele em algum momento, porque hoje parece que ele é aquela criança que ficava pedindo para jogar futebol. Isso não tem preço, poxa. E as maiores conexões que eu sempre tive com meu pai, né, as ligações, se eu começar a lembrar assim do meu pai, sempre foi a gente jogando futebol junto. Então, esporte no meio, né? Então esses momentos é onde que eu fico mais feliz, sabe? Eu feliz de ver ele feliz ali, né? Perfeito. E você é pai, né? Não, ainda não, mas é o maior sonho da vida. Ainda não é o maior sonho da vida. Nossa, né, irmão? Exato. A gente quer passar um pouco do que a gente... Deixa eu contar uma curiosidade do Zé, que você falou assim, como que é o treino, a rotina, as coisas dele, né? Teve uma vez que a gente costuma jogar futebol na casa dele, né? Aí o Zé treinou durante o dia e chegou, 7 horas da noite pra gente jogar futebol. Aí a gente jogou das 7 às 10, 3 horas ali de futebol, intenso ali. Aí acabou 10 horas do futebol, beleza, a galera começa a sair, né, ir pra casa. Aí o Zé vira e fala assim pra mim, tá a fim de correr pelo condomínio? Eu falei, Zé, 2 horas de treinou, 3 horas de futebol, você não tá satisfeito, o dia já acabou, deixa eu para amanhã. Ele queria sair no condomínio ainda pra correr. Mas a corrida após o jogo fazia parte da minha rotina quando eu jogava, eu não deixei de fazer, que é o recovery. Pós-jogo, ácido lático tá como? Sim, perfeito. Então, como eu já tinha um treino no outro dia, e o meu treino ia ser um treino pegado, então eu precisava recuperar. Seria uma pegada regenerativa. Isso, eu precisava recuperar o quanto antes, e aí por isso que eu saía para fazer essas corridas e soube também, mais ou menos nessa época, não é que eu soube, eu já tinha, como você perguntou muito como é que é a minha rotina, então eu já aproveitava também e percebi, desde quando eu jogava, a importância de os jogos ou pós-treino, você tomar o seu whey, você recuperar toda a energia, todo o teu gasto calórico que você teve no jogo ou no treino, a tua recuperação quando você absorve pós uma atividade física com muita intensidade, eu percebia muito, no outro dia eu já bem recuperado. Muito bom. Então isso faz parte até hoje da minha rotina. E aí agora eu saio do papel de entrevistador e falo um pouquinho disso que o Zé está falando, né? Na verdade, quando você tem um gasto calórico muito alto, né, principalmente num treino de mais alta intensidade, principalmente nas primeiras 2 horas ali após o exercício, por conta de vários fatores, o seu corpo ele tende a recuperar melhor e assimilar melhor e guardar melhor aquele nutriente que acabou de ser gasto. Então, vou te dar um exemplo. Você está ali, por exemplo, num treino de alta intensidade e você gastou muito glicose do seu músculo, que é o glicogênio muscular. Assim que você termina, quando você dá ali um carboidrato de rápida absorção, uma proteína de rápida absorção, como é o caso do whey protein, que você digere ela muito rápida e absorve ela muito rápida, a capacidade de ressíntese desses nutrientes acaba sendo muito rápida, em especial do carboidrato. Por isso que é muito importante esse time que o Zé disse de, terminei o treino, eu vou logo fazer uma reposição ali de carboidrato e se eu não tiver uma refeição logo em seguida, fazer, por exemplo, uma suplementação de whey. E Zé, me conta, eu vou perguntar para vocês dois, na verdade, quando é que a suplementação ela entrou na tua vida e quando é que a suplementação ela entrou na tua vida? Fala um pouquinho sobre isso.
Na minha começou também desde a época de atleta muito cedo, né? Até como um complemento, né? Muitos treinos, muito esforço, e até na alimentação normal não conseguia ter os nutrientes necessários ali. Então, desde cedo já comecei ali com a suplementação. E é engraçado porque há uns anos atrás, como era visto a suplementação, né? O preconceito que as pessoas tinham de suplementação. Então, eu tinha os suplementos na minha casa que o clube dava, tudo. Aí minha avó via, ela falava assim, tá tomando bomba, né? Então já achava sempre que era alguma coisa ali assim errado. Até porque as marcas de suplemento usavam muitas vezes os fisiculturistas ali na embalagem, né? Então vai ficar desse tamanho. Mas sempre foi eu via como uma necessidade ali, e então já era um mundo ali que eu já estava inserido naquilo, né? Depois, quando a gente começa a ver a importância do suplemento, não só para quem é um atleta de alta performance, mas para todas as pessoas, né? Ali, não só o bem de transformação física e estética que a gente está falando, né? Mas de saúde, todo o suporte que dá. Então, desde lá, assim, nunca parou na minha vida, né? Zé, e contigo, fala um pouquinho de como é que começou, né, a questão da suplementação, né, contigo quando atleta, e hoje o que é que tu utiliza de suplementação, né, junto aí da tua rotina, que com certeza é uma rotina muito intensa, né? Quanto atleta, eu comecei a usar a suplementação, né, através da fisiologia, né, departamento de fisiologia do clube, e quando eu passei a usar, eu percebi que isso eu tinha muitos bons benefícios, né, na recuperação, na força, antes e pós-treino. Por exemplo, a glutamina, a importância que ela tem para o intestino, né, do atleta, para qualquer pessoa. A creatina, o ganho de força, de potência que você vai colocar dentro do teu treino. Um atleta que dava muitos sprints, né? Muito. Então, sentia muita diferença, por exemplo, assim, de com e sem creatina em relação aos teus sprints e a recuperação para dar outro sprint. Sentia. A creatina foi o primeiro suplemento que eu comecei a tomar. Cara, que legal, assim, ó, tem uma história muito legal para contar para vocês. Você sabia que o primeiro suplemento que eu usei na minha vida, quando eu era adolescente ainda, foi um suplemento chamado de Amino 2222 da Optimum. Ah, é? E hoje está sentado aqui como consultor científico da Optimum, tipo assim, cara, parece um déjà vu, assim, que... Quanto tempo atrás isso? Meu Deus, cara. Eu lembro que eu tive que ir no médico com minha mãe para ela deixar, tal, porque existiam muitos tabus ali, era início da adolescência e tal. Mas, cara, tu falou uma coisa muito legal, que foi sobre, por exemplo, a questão da creatina, né? Eu acho que é bom até a gente falar um pouco para o público também, que hoje os benefícios da creatina, elas vão muito além do esporte, né? Então, por exemplo, não ache que você, por não ser um atleta, não tem que tomar creatina, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem mostrado muito benefícios de creatina em idoso, em relação à força, em relação à manutenção da massa muscular, em relação... Até Alzheimer, né? Vamos falar sobre isso também. Em relação a diabetes, cara, creatina melhora o controle do seu açúcar sanguíneo, favorecendo a entrada da glicose sanguínea para dentro da célula muscular. Isso é maravilhoso. A creatina favorece a hidratação também, cara. Isso é algo maravilhoso. Além disso, um outro ponto relacionado à creatina, vários estudos estão nascendo agora falando de creatina e fertilidade, falando de creatina e cérebro. Alguns estudos já trazendo, por exemplo, que a creatina ela pode ser interessante para a questão relacionada ao Alzheimer, ao Parkinson. Claro, muita coisa a ciência ainda está descobrindo, né? Mas o que antes era um benefício associado simplesmente a eu treino muito intenso, vou usar creatina, hoje não. Hoje se usa creatina para melhorar performance, para melhorar treino, para melhorar a parte, né, cognitiva, né? Então isso é muito legal porque às vezes é o mesmo suplemento, só que a gente está descobrindo agora novas capacidades que esse suplemento tem de melhorar, né? Então isso é um movimento da nutrição esportiva que eu estou achando maravilhoso, porque ao invés de a gente buscar cada vez mais suplementos, outros suplementos, outras ervas, outros fitoterápicos, etc. Cara, vamos estudar
o que já tem, na verdade, uma grande evidência científica de mais alto nível, que é a creatina, e vamos ver se essa creatina ela não tem efeito em outras questões. E isso tem sido maravilhoso, cara. Tem feito várias pessoas que não são atletas começarem a utilizar mesmo Então, suplementação. é legal você falar disso porque as pessoas também, muitas vezes elas pensam que o suplemento é feito para aquela pessoa que quer simplesmente ganhar massa muscular. Né? Eu recebo muita pergunta assim, até em relação ao meu aplicativo, né, de treino, que tem muitos treinos ali com peso corporal. E tem gente que fala assim, Norton, eu não levanto peso, eu faço treino só com peso corporal. Eu preciso tomar suplemento? Muito bom. Entendeu? Então as pessoas muitas vezes elas ligam, né, na cabeça dela, o suplemento se eu quero ganhar massa muscular, é apenas isso. Pessoal, falamos sobre creatina, agora eu vou falar sobre outro suplemento que, cara, não deixe faltar na minha casa, eu tenho certeza que vocês não deixem faltar na casa de vocês também. Whey Protein. Como é que vocês utilizam? Eu vou falar depois como é que eu prescrevo Whey Protein, como é que eu uso Whey Protein, mas primeiro, claro, estou aqui como entrevistador, fala a cada um de vocês como é que vocês usam Whey na vida de vocês. Olha, eu costumo tomar whey 2 vezes no dia. Eu tomo tanto de manhã como final de tarde, um pós-treino normalmente. Por quê? Porque eu tenho um gasto muito grande. Pra você ter uma ideia, eu faço normalmente 3 treinos por dia. Porque eu faço 2 ao vivo no meu aplicativo de manhã e à noite e eu gosto de fazer uma musculação de tarde. Então, por eu ter um gasto um pouco maior, eu sempre acabo usando. Até uma quebra proteica maior também. Então eu acabo tomando de manhã, acabo tomando no final do dia também. E tu, Zé? Faz parte também da minha rotina, o whey, eu sempre tomo 2 vezes, né? E eu percebo que quando eu não tomo, eu costumo tomar todos os dias. Às vezes viagem, não consigo Não consigo tomar, não consigo levar. Eu sinto diferença na minha recuperação de um dia para o outro. Então eu já tomava whey nos clubes que eu joguei através das Nutri do clube, que sempre passou pra gente pós-treino, e hoje pós-carreira continuo tomando, benefício muito bom, pelo menos para mim, que tem uma intensidade de treino todos os dias muito bem grande, treino umas 3 vezes na semana. Quando eu tiro o meu futebol, treino 2 vezes ao dia, então é sempre bom e importante você... E sente muito na recuperação, Muita né? recuperação é outra. E o Zé tá jogando tênis também, né? Tênisinho eu tô começando agora, Ó, fazendo aulinha. Fui bom de tênis de mesa, tá? Esse aí a gente pode marcar. Seleção brasileira de tênis de mesa. Daqui a pouco ele vai falar que joga futebol de pimbolim. Não, aí, ó, tá vendo, né, Caldeirano? Tá vendo, né, Caldeirano? Vou chamar o Caldeirano próxima vez pra estar aqui. Gente, ó, em relação ao Whey Protein, tá? Pra vocês entenderem, o Whey Protein é a proteína do soro do leite, né? Então, quando a gente pega toda a proteína ali do leite, 70% é caseína, 30% é Whey Protein. Então, quando a gente fala Whey Protein, são várias proteínas que constituem o Whey Protein. Dentre elas, beta-lactoglobulina, alfa-lactoglobulina, lactoferrina, que todas elas somadas são o Whey Protein. E é exatamente por isso que a gente tem uma altíssima qualidade nutricional nessa proteína. Nós temos muito BCAA, nós temos muita glutamina. O Whey Protein está relacionado também à melhora da tua imunidade, capacidade antioxidante, entre vários outros contextos. E claro, essa proteína, diferente da caseína, ela tem esse contexto de recuperação porque a digestibilidade dela e a entrega de aminoácidos dela no sangue ela é muito rápida. Então, por isso que você sente isso. Por exemplo, quando eu comparo, por exemplo, com a carne, com o frango, com o ovo, né, que são proteínas maravilhosas também, ela não vai entregar tão rapidamente ali aqueles aminoácidos como, por exemplo, um Whey Protein. Por isso que ela nasceu com o contexto de ser utilizada pós-treino. Só que eu vou trazer um outro contexto aqui para vocês para quebrar um pouco esse paradigma. Por exemplo... Eu quero te fazer uma pergunta depois também. Claro. Com mulheres, sabe onde eu mais suplemento Whey Protein? No café da manhã. Por quê? Porque é onde as mulheres menos consomem proteína. Ou seja, o Whey Protein ele entra como um suplemento, como um complemento muitas vezes alimentar, onde eu estou colocando Whey Protein, onde a pessoa não costuma colocar proteína. Porque no final do dia eu tenho uma boa quantidade de proteína e eu tenho um fracionamento de proteína também, que isso é o ideal.
Então não adianta eu comer toda a quantidade de proteína em 2 refeições. Eu tenho que fracionar essas proteínas ao longo do dia, porque meu corpo ele vai pedindo, meus tecidos eles vão pedindo e vão sendo atendidos ali, chegando aminoácidos no músculo, no fígado, E etc. qual a diferença da isolada para... Eu ia fazer essa. Pegou a pergunta do Eu ia Norton. pegar Então já serve para nós Não, dois. porque é uma dúvida que a galera sempre tem, né? Qual que é a diferença? Qual whey que eu devo optar? Né? Qual que é? Se é o isolado, se é o hidrolisado, qual que é? Então, por exemplo, a gente tem o Gold, né? O Gold Standard, por exemplo. A maioria dele é isolado. Ele tem um pouco ali de hidrolisado e de concentrado também. O que acontece? Quanto mais o whey é isolado, menos gordura e menos carboidrato ele tem. Só que, quando a gente está tirando esse carboidrato do leite, a parte da proteína concentrada fica com um pouco de lactose. Então, por exemplo, pessoas que são intolerantes à lactose, elas precisam consumir uma proteína isolada, né? A não ser que ela seja pouco intolerante, né? Ou seja, ela consegue consumir uma quantidade ali, ela vai lá e consome, por exemplo, um 3-whey, que é o isolado, hidrolisado e o concentrado. O isolado proteico eu tenho pelo menos 90% daquele pó sendo só proteína. Então, isso é uma proteína isolada, 90%. No concentrado, não, posso ter quantidades menores, né? Até menores do que 80%, onde eu tenho carboidrato, tenho gordura ali. E claro, eles tendem a ter um sabor, né, mais agradável porque eu tenho mais mistura, tá? A velocidade de absorção é uma coisa que é mais rápida também, o isolado, do que quando eu comparo com os outros, porque eu tenho outros macronutrientes ali também, tá? E o hidrolisado, Daniel, qual é a diferença do isolado para o hidrolisado? O que é importante a gente saber? Que o hidrolisado, ele é isolado também. Então ele é isolado e hidrolisado. Então isolado, ele está praticamente ali só a proteína, e depois eu chego com um processo de fabricação ali, então um processo de industrialização, desculpa, e quebro aquela proteína. Ou seja, aquela proteína ela vem toda quebrada. Daniel, por que é interessante utilizar isso? Existem alguns quadros, né, de desbiose intestinal, de pessoas que têm problemas desabsortivos, que é necessário utilizar uma proteína como essa, como é o caso, por exemplo, da Hydray, né, que é, para mim, sem dúvida nenhuma, a melhor proteína do mundo, né, que é da Optimum, né, e ela tem uma velocidade de absorção muito rápida e uma pureza do pó absurda. Ela não tem carboidrato também. Não tem carboidrato e a velocidade de absorção dela, cara, é muito rápida. E uma coisa boa, tipo, a pessoa às vezes ela sente qualquer desconforto intestinal com tudo, né? Tem gente que qualquer coisa que ela consome, ela distende e etc. Cara, a Hydray eu nunca vi ninguém ter problema do tipo de, tive uma constipação, tive uma diarreia, tive uma distensão abdominal. A capacidade que ela tem de ser absorvida é muito boa sem gerar nenhum tipo de complicação do ponto de vista de gastrointestinal. Agora, deixa eu contar uma coisa pra vocês que eu fiquei abismado. Vocês me permitem? Vai lá. Cara, olha que loucura. Fui eu e o Norton, né? E a Nath da Option. A gente chegou lá em Chicago para conhecer a fábrica, beleza? Irmão, é um negócio alucinante. É impressionante. É muito Impressionante. grande mesmo. A gente recebeu uma baita de uma aula lá, né? E eu tô até com esses dados aqui. Só para tu ter noção da qualidade e da pureza que a gente está falando de Optimum Nutrition, que é a maior marca de suplemento do mundo, né? Graças a Deus a gente está sentado, né, falando aqui no mesmo time. 890 toneladas de matéria-prima são dispensadas por ano. 1 tonelada, 1.000 quilos, tá? 890 toneladas. Passar por mais de 100 mil testes. Mais de 100 mil testes por ano para garantir que eu estou chegando com a melhor qualidade de matéria-prima, né? Por exemplo, na tua casa. Isso aí para mim foi uma coisa que eu disse, meu Deus, eu estou em outro mundo. E não é só que a gente ouviu falar, a gente viu o negócio acontecendo. Tanto que É, algumas áreas eram até restritas, né, cara? É um complexo ali. É, um complexo muito enorme. E a gente viu ali cada setor, os testes que são feitos e a gente podia, tinha área que a gente não podia nem filmar. A gente não podia filmar, a gente não podia entrar e tal, porque, cara, assim, é um negócio muito, extremamente profissional. Então, assim, para você que está em casa, né, às vezes você fica pensando, poxa, eu vou escolher o meu whey simplesmente pelo preço. Cara, cuidado, vê a procedência que seu whey tem,
né? Ver a quantidade de proteína que tem por dosador, qual é o tipo de adoçante que estão utilizando, se é, por exemplo, uma proteína que tem muito sódio, por exemplo, né? Que tem proteína que para melhorar o sabor coloca uma quantidade de sódio assim absurda, porque realmente sódio, açúcar e sal são sal, açúcar e gordura são coisas que realmente trazem muito sabor. Então, escolha a matéria-prima também que você está utilizando na sua casa. Eu acho que isso é muito importante também. Faz muita diferença, né, cara? Assim, quando a gente fala de carro, né, a gente tem ali o carro de entrada até o carro de luxo, por exemplo. E quando a gente fala de suplementação é a mesma coisa, né, cara? É o que você está colocando para dentro do teu corpo, o combustível, é você pegar um carro potente e colocar o combustível errado, né? Não vai fazer efeito, vai dar problema, o nosso corpo... Então vamos colocar da aditivada, né? Vamos colocar a melhor, né, que tem. Material, quando eu passei a jogar como profissional, eu precisei fazer escolhas, porque apareceram algumas marcas querendo me patrocinar. Então, dentre as marcas, eu acabei escolhendo pela qualidade, não foi nem pelo contrato. Isso fez muita diferença na minha carreira. Ou seja, se você quer ter bons resultados, você que... Longevidade. Que gosta de treinar, que gosta de cuidar da sua saúde, então... Não é preço, é qualidade de produto que faz toda a diferença. E como você acabou de dar uma aula pra gente aqui da importância e para que serve, quais são os benefícios do whey, da creatina, ficou faltando uma que eu tenho ainda algumas, assim, a pergunta que eu tenho de um suplemento que eu uso dia a dia, de repente você puder dar só deixar alguma coisa, a importância de você usar todos os dias a glutamina, porque é um dos suplementos que eu uso no meu dia a dia. Boa. Olha só, pessoal, na verdade a glutamina, a gente consome, né, a glutamina também. A glutamina é um aminoácido porque o corpo produz também essa glutamina, tá? Só que o que acontece? Existem algumas células que utilizam muito dessa glutamina. Por exemplo, a gente usa muito glutamina hoje para questões intestinais. Por quê, Daniel? Os enterócitos ali do nosso intestino, as células do nosso intestino, eles usam muita a glutamina como fonte de energia. Então, por exemplo, para algumas células, a glicose é a principal fonte ali de energia. Para outras, a glutamina, como por exemplo os enterócitos, são uma altíssima fonte de energia. Então, a glutamina, muitas vezes ela é utilizada principalmente como fonte de energia para aquelas células intestinais. Isso diminui a permeabilidade intestinal, isso melhora a qualidade do teu intestino. Só para ter noção, essas células são replicadas a cada 7 a 10 dias. Ou seja, se eu não tenho uma quantidade ideal ali de glutamina, que ela pode ser sintetizada pelo nosso corpo também, mas a gente precisa ter uma quantidade de proteína ideal, né? Ela acaba diminuindo essa capacidade de reprodução, por exemplo, dessa célula. Então, é muito importante, né, a gente ter ali um consumo de glutamina. Não é uma suplementação, por exemplo, de como creatina, que você precisa utilizar todos os dias, o tempo todo, mas fazer alguns ciclos ali de glutamina ao longo do ano pode ser muito interessante, principalmente para pessoas que têm problema intestinal, de distensão abdominal, de diarreia, de alteração relacionada à constipação. Acaba sendo muito interessante. Ô Dani, a gente falou então de whey, de creatina, glutamina. Nós falamos do principal, viu? Tá sabendo não do lançamento? Vamos, calma. Tem lançamento hoje na A gente área. falou desses três. E quando uma pessoa vai preparar na casa dela, ela pode misturar os três? Ela pode, só que uma coisa muito interessante para vocês, tá, pessoal? É que a creatina, ela não se dissolve muito bem em água. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, por exemplo, eu vou lá e bato um shake de whey com creatina. Eu só tomo ali. E às vezes eu deixo uma parte, por exemplo, ali daquela creatina ou no copo, ou na shakeira, alguma coisa. Só que como a dose que eu estou tomando, por exemplo, ela é muito baixa, isso pode fazer um pouco de diferença, né? Por exemplo, a dose que normalmente se prescreve é de 3 a 5 gramas ali de creatina. Então, se eu deixei, sei lá, se eu estou tomando 3 e deixei 1 grama, por exemplo, cara, é 33,3%. E isso muito por conta da polaridade dela, né? Ela é uma junção de aminoácidos, na verdade, que não tem boa dissolução na água. Tá. Entendeu? Mas pode misturar ali no mesmo horário, né? Isso é muito interessante. Top. Beleza? O whey pode bater com fruta também ou você não recomenda? Cara, o whey pode ser utilizado Banana. em diversas preparações. Por exemplo, o whey
eu já faço whey, prescrevo whey para os pacientes. Whey com banana e frutas vermelhas, dependendo da quantidade de caloria que eu quero colocar. Whey com banana, frutas vermelhas e aveia. Eu faço, por exemplo, o iogurte com granola e whey para complementar aquela refeição. Mas e se a ideia for, eu quero tomar um isolado, eu acrescentando algo, ele vai ter então o carboidrato? Aí ele vai ter o carboidrato, né? Então, normalmente, quando é para mistura, a gente prefere um 3W, né? Que é o 3 Whey, que é, por exemplo, o Gold Standard da Option Nutrition. Então, por exemplo, eu até tenho os dois em casa. Quando é aquela coisa de correria que eu tenho que sair logo pós-treino e tal, eu uso o Hybrid. Quando eu uso, por exemplo, cara, já tomou whey com leite? É bom demais, tá? Mano, é uma delícia. Aí, por exemplo, quando eu faço isso, eu desacelero a absorção do whey, certo? Mas naquele momento eu quero isso mesmo, é desacelerar. Ou seja, é fazer com que esse whey ele seja entregue mais lentamente. Aí tem três formas de eu fazer isso, por exemplo. Misturando ele com proteínas que são proteínas mais globulares, como por exemplo a caseína que está presente no leite, misturando ele com fibra ou misturando ele com gordura. Por exemplo, o whey com uma pasta de amendoim, com uma pasta de castanha, alguma coisa do tipo. Então eu posso fazer isso para desacelerar a entrega daqueles aminoácidos. Por quê? Poxa, se eu tenho 7 horas, 8 horas de sono, eu não preciso entregar esses aminoácidos com 2 horas e depois acabar. Então, para manter mais ali os meus aminoácidos chegando no meu sangue, que a gente chama disso de manutenção de aminoacidemia, né? Manutenção de aminoácidos no sangue, eu atraso esse time de absorção. Em alguns momentos, por exemplo, eu não preciso de velocidade de absorção. Por exemplo, fiz um pré-treino, treinei, tomei café da manhã, almocei, beleza? Depois eu tenho um lanche da tarde, eu vou fazer uma panqueca de banana e vou adicionar whey. Eu não preciso que esse whey seja absorvido de uma forma tão rápida, porque na hora do meu almoço eu comi o frango, eu comi a carne, eu comi um ovo, alguma coisa do tipo. Então eu não preciso ter uma rápida absorção, como por exemplo, se for pós-treino. Né? Pós-treino, eu preciso de uma rápida absorção, principalmente se for um atleta que tenha 2 treinos no dia. Então eu preciso de uma rápida absorção, tanto de carboidrato como de proteína, para já recuperar esse músculo se eu não tiver uma refeição logo ali em seguida. Né? Se eu tiver uma refeição logo em seguida, não, beleza, vou preferir a refeição ali, faço aquela refeição numa boa ali. Beleza? Top. Dani, agora deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que é dúvida de muitas pessoas. A gente falou aqui sobre o whey, falamos sobre a creatina, falamos sobre a glutamina. E na hora de tomar, do preparo, eu posso misturar os 3 suplementos, fazer um shake e tomar ou não? Como que é a absorção? Cara, muito bom. Acho que eu primeiro responderia a tua pergunta da seguinte forma. Eu não colocaria a glutamina junto com o whey. Por quê? Porque no whey já tem glutamina e tem BCAA também, né? Então, por exemplo, a cada dosador, ali tu tem mais ou menos entre 3,5 a 5 gramas de BCAA, tá? E a gente tem ali pelo menos entre 3 a 5 gramas de glutamina. Então, eu não colocaria a glutamina junto com o whey. Caso eu fosse suplementar a glutamina mais o whey, eu colocaria, por exemplo, ali o whey, como tu disse, às vezes de tarde ou de manhã, e eu colocaria a glutamina antes de dormir, até para reparo intestinal e etc. Agora, do ponto de vista de creatina, pode sim tomar juntamente com o whey e eu adicionaria um carboidrato, porque potencializa, né, mais ainda essa captação, tanto a absorção a nível intestinal como a captação pelo músculo. Né? Ou tu pode diluir em água também, tu pode diluir no suco, né? Como ela não tem sabor, nem cheiro, qualquer coisa do tipo, tu pode diluir no suco, tu pode diluir no whey, pode diluir em água, né? É bem tranquilo em relação a isso daí. E se você esquecer de tomar a qualquer horário do dia, cara, a creatina, pode tomar em qualquer horário do dia porque ela não tem ação aguda. A ação, principalmente da creatina, é uma ação crônica. Eu preciso começar a aumentar os meus estoques de creatina no músculo para que ela tenha um efeito significativo. Se a gente for colocar aí num ranking, qual dos 3 você fala aqui, ó, esse aqui é o melhor suplemento, é indispensável? Os 3 são indispensáveis, mas como que você colocaria num ranking? Cara, hoje, sem brincadeira para ti, eu falaria que o primeiro, o whey. Eu vou te explicar o porquê, tá? O whey, principalmente porque ele acaba sendo um complemento alimentar. A creatina a gente vê como um suplemento. Eu vejo o whey muito como um complemento. Tipo assim, por exemplo, cara, como é que consegue às vezes comer um sanduíche de frango no meio da tarde? Fazendo gravação, saindo, correndo, pá, talvez tu não consiga, né? Mais difícil, né? Carne, frango, ovo, etc. Mas, por exemplo, tu consegue levar contigo uma banana,
e uma shakeira, por exemplo, com uma dose de whey, 60 gramas de aveia, só colocar água, bater aqui agora antes de começar a gravar e jogar para dentro? Sim. Fácil, né? Ou seja, acaba que o whey, cara, ele se tornou a proteína que eu consumo no momento que eu estou com algum problema de viabilidade de consumir uma proteína. Então, por exemplo, no teu almoço é fácil, no teu jantar é fácil, no café da manhã nem sempre é fácil porque as pessoas saem correndo. Mulher tende a não consumir mais do que 8 a 10 gramas de proteína no café da manhã. Então, poxa, eu vou colocar uma proteína ali naquele café da manhã. Então, se colocarmos todos ali como suplemento, né, eu acredito que o whey, por conta dessa questão e da dificuldade que as pessoas têm de consumir, de fracionar a proteína ali ao longo do dia. Agora, de evidência científica, para uma maior quantidade de coisas é a creatina. Então, cara, vamos botar os dois no primeiro lugar do pódio, né? Pode ser? Vamos falar do lançamento? Bora. Gente, olha só, nós temos um destaque na mesa, tá? A Optimum Nutrition está lançando a Creapure, né? Ou seja, uma creatina com alta pureza e com eficácia altamente comprovada, tá? Então vocês têm aí, né, 3 gramas por dosador, né, de uma creatina de altíssima qualidade, né, que está chegando aqui ao Brasil, né? E a gente está muito feliz com essa chegada também, porque a gente sabe da qualidade e da matéria-prima, né, que vem através da Optimum Nutrition. Então, com certeza, agora você também vai ter acesso a essa creatina da Optimum Nutrition com Creapure. Então, vou fazer um negócio aqui. Vou dar as honras pro campeão, pro Zé, mostrar aí... Fala para ele o que está acontecendo aqui, irmão. Fala para ele o que está acontecendo. Lançamento da nova creatina da Optimum Nutrition. Aqui em primeira mão, nas mãos do Zé. Ou seja, a mais braba que vai vir pro mercado. Não, a gente falou, quando a gente foi na fábrica, a gente falou sobre os estudos. Se já era a melhor do mundo, eles conseguiram o impossível. Deixar essa aqui num patamar muito mais acima. Um patamar de pureza e de qualidade, com certeza, bem acima, né, do mercado. Então, se o que você tomava já era bom, né, já era ótimo, na verdade, agora foi pro excelente. Podemos quebrar protocolos ou não? Claro. Não foi lançado, vai ser lançado. Vai ser lançado esse ano, tá? Vai ser lançado esse ano. Vai ser então, lançado ó, agora. É. Agora já. Irmão, ó, Quantidade. creatina por volta aqui, ó, 5 gramas. E só fala aí no selo. Que é justamente o selo Creapure, né, cara? Esse selo Creapure, só para tu ter uma ideia, é a creatina com mais alto grau de pureza do mundo, né? Então, assim, eles passam por diversos testes, né, para chegar a esse nível de pureza ali da creatina. Tanto que tu vê, de fato, que existem outras creatinas, né, que tem um pó ali bem mais grosso, etc. E aqui dá para você ver, né, a pureza que é, né, por exemplo, aqui esse suplemento. Então, Estamos em 3, então uma para Vamos você, provar ela agora. uma Claro que ali, creatina uma não pra tem sabor, mas a qualidade com certeza certeza. vai potencializar ainda mais meu treino de hoje. Já treinaram hoje? Já treinou? você. Eu vou treinar. Também. Pô, eu fui inventar de agachar com 50 quilos de cada lado, tô lembrando disso, tem 2 dias, irmão. Do silêncio do não. Tá bem. Não, tô lembrando disso tem 2 dias porque eu tô me arrastando. Mas mesmo da você também, inflamação. você tá correndo agora? Eu tô vendo lá na... Não, tu não vai inventar de eu correr com o Zé não, né, irmão? Pode ser, você tá se preparando para Ei, isso. ó, pode ser, sabe como? Correr com o Zé em Z2. Eita! Z2 eu topo, só que meu Z2 deve ser 140, Não, eu tô 150 vendo agora de você na frequência rede cardíaca. social correndo aí direto. A Z2 do Zé deve ser 220, 240. Senão que não esteja mais, mas quando é jovem ela era top. Ô, gente, que massa. Ó, eu tenho uma outra pergunta, assim, para vocês. Cara, o que é que significa performance na vida de vocês hoje? Para mim, performance é quando você atinge todo o seu potencial gerando grandes resultados. Isso para mim é você ter performance. Agora eu estou falando de ter performance na prática. A palavra performance hoje ela virou moda, né? Muita gente falando sobre
alta performance, alta performance, mas eu vejo, Daniel, muita gente falando muito voltado para a teoria, performance e muita teoria. Quando você fala de performance e usa ela na prática, é onde você tem grandes resultados. E grandes resultados a gente teve durante, assim, um período grande de carreira. Cara, e que a gente tem falado hoje, né, e é o movimento que a Optimum Nutrition ela defende, que é justamente a puriformance, ou seja, é performance mais pureza, ou seja, não só a pureza do ponto de vista de alimentação, uma alimentação mais pura, uma alimentação mais natural, cuidar do sono, cuidar ali do seu treino, mas também pensar principalmente no grau de pureza daquela suplementação que você está usando. Por isso que a gente chama isso de puriformance também, né? E a performance, ela vem muito de você quebrar barreiras, no sentido que o Zé estava falando sobre, quando a gente fala em performance, a gente pensa muito às vezes no esporte e a gente pensa na alta performance, né? Então, de você ser o melhor ali. Eu gosto de pensar como auto performance, em vez de alto, porque é eu rompendo as minhas barreiras, é eu me vencendo, né? Ao invés de eu focar em vencer os outros, é eu a cada dia conseguindo ir um pouquinho além, é dar um passo a mais. Isso tanto fisicamente, mas principalmente mentalmente, sabe? Que muitas barreiras que a gente tem, elas estão na nossa cabeça, né? Então, através da disciplina, sendo constante, sendo consistente ali, nos hábitos que o Zé já falou, eu ir me superando. Isso acaba sendo uma auto-performance em que eu vou evoluindo. Perfeito. Isso te faz entender que a alta performance serve para qualquer pessoa, para qualquer área, não é só para atletas, serve para qualquer pessoa. E é justamente o que as pessoas precisam entender, né? Quando a gente fala de performance ou de puriformance, por exemplo, né? Que aqui no Brasil a gente acaba brasileirando e falando de puriformance, né? É entender o que não é performance. Acho que isso é uma forma muito legal da gente entender o que é entendendo o que não é. Por exemplo, cara, usar uma caneta de emagrecimento para reduzir 20 quilos em um mês, isso não é performance. Emagrecer muito mais do que você deveria e se lesionar, isso não é performance. Deixar de dormir bem para poder, por exemplo, cumprir ali com um compromisso de treino, isso não é performance, muitas vezes aumenta o teu risco de lesão. Então, performance é quando, principalmente, você consegue em todas as áreas da vida não deixar nenhuma das petecas caírem. Cara, eu estou bem fisicamente, eu estou bem espiritualmente, eu estou bem mentalmente, eu estou bem com a minha família, eu estou bem no meu trabalho. Claro, a gente sabe que a vida não é um conto de fadas e que às vezes a vida ela prega na gente algumas adversidades, né, lesões e tantas outras coisas que podem aparecer, né, e a gente tem que estar preparado para isso. Eu digo isso muito para os meus pacientes. Muitos deles são empresários, são empreendedores e, às vezes o cara está em cima, às vezes o cara está embaixo. Todo mundo tem suas batalhas. E, cara, tem uma coisa que faz muita diferença, irmão. Estou tirando todo o contexto de espiritualidade e etc., trazendo porque a gente trabalha, tá? Que é a parte de performance corporal. Irmão, tem uma diferença muito grande quando você está com uma boa composição corporal, treinando bem, dormindo bem, suplementando bem. Você aguenta essas batalhas com muito mais afinco. Parece que a mesma pancada ela se torna muito menor, ela não é amplificada. Agora, quando chega uma adversidade num corpo que está com sono privado, com deficiências nutricionais, que não se alimenta bem, que não suplementa bem, cara, parece que aquela mesma pancada ela se amplifica. Ou seja, isso destrói a tua performance, né? Então, é muito importante a gente estar falando sobre isso. Essa transformação de atitudes, né, de hábitos. Lógico que tem os seus recursos, os seus atalhos, que às vezes as pessoas elas preferem, que como o Zé estava falando da vida dele de atleta, né, que todo mundo quer os benefícios, mas ninguém quer as renúncias, né, porque as renúncias envolvem eu transformar os meus hábitos, né, e no começo é difícil. Eu costumo falar que todo hábito já foi um sacrifício, né, em algum momento quando você precisou mudar a sua rotina, mudar ali algumas atitudes suas, foi difícil nesse início, mas depois ele vai se tornando automático,
né? Então depois até o teu corpo ele pede, né? Se você fica um dia sem treinar, você sente ali, né? Você sente que está faltando algo, você fica mal se você não treinar, se você não se alimentar direito. Então isso é um bom sinal porque é o teu corpo pedindo, quer dizer que seus hábitos foram transformados, né? O treino, uma alimentação não é sobre, não é um castigo, né? Na verdade ali é você cuidando do seu bem mais precioso que é a sua saúde ali, então através dos seus hábitos. Sim. Cara, agora tem uma coisa assim, ó, que é o segredo de vocês, tá? Me diz aí 2 hacks de produtividade e de performance que tu tem no teu dia que pode fazer toda a diferença em quem tá te vendo agora. Se tu pudesse dizer 2 coisas. 2 coisas, cara. Eu acho que... Um pouco fora da caixa, vai. eu Coisa do Zé. Tipo assim, ó, por exemplo, que o Zé ensinaria pro filho dele, pro neto dele. Eu acho que uma coisa, Daniel, que eu faço todos os dias e que faz uma grande diferença pro meu dia, quando eu deixo de fazer, são as minhas meditações todos os dias, minha oração. Antes de pedir qualquer coisa, eu agradeço. O simples fato de eu agradecer a Deus, eu já estou me comunicando com Ele. E quando eu olho para Deus como Pai, o que a gente mais faz pro nosso Pai? É pedir. Pedir. Quando eu era criança, eu pedia muito pro meu pai, só pedia. Agradecia pouco. Pai, eu quero uma bola. Pai, eu quero um carrinho. Pai, eu posso ir brincar na rua. Pai, eu posso. Quando você inverte isso, que você agradece ao invés de pedir, acho que até a energia da gente muda, pelo menos depois dessa eu não preciso nem falar outra, mas quando eu faço as minhas orações a Deus, me conecto com Ele, pedindo, agradecendo primeiro e depois pedindo a proteção. Eu acho que isso para mim... de você acordar, né? Sempre só de se acordar. Acordar agradecendo pela chance. saúde, agradecer pela família, agradecer por ter uma casa, agradecer por ter uma roupa, agradecer... São os simples detalhes. Por você respirar, isso para mim faz uma Todo dia diferença eu oro muito por ele grande. nos sentidos, acredita? Todo dia eu oro por ele nos sentidos. É que muitas vezes as pessoas elas lembram, né, de agradecer a Deus quando algo materialmente grandioso acontece na vida delas, sei lá, ela consome um carro, uma casa, mas todo mundo esquece da cama quente que você tem, né, do prato de comida que você tem. Água, Da saúde. Mas é legal, é isso que o Zé Irmão, falou. você zerou o game, não precisa do seu segundo. Não precisa. Esse é o principal. Não, o Zé ele falou um negócio que é bem interessante isso e também que eu adotei para minha vida, nos primeiros 30 minutos do dia, primeira 1 hora do dia, tentar não pegar no celular. Na hora quando você acorda, fala assim, porque eu acho que o maior inimigo que nós temos hoje na nossa vida inteira se chama distração. E o celular, acho que é o maior instrumento para nos distrair, porque a gente abre a rede social e já vai passando ali, vai rolando o feed, e de repente você vai vendo o tempo, quer dizer, você nem vê o tempo passar, e ali você já perdeu muito tempo olhando coisa que não te acrescenta em nada, e aí quando você vai ver, putz, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, tanto quando uma pessoa fala assim, eu não tenho tempo para treinar, aí você vai abrir ali o resumo do celular 4 horas de celular por dia. De rede social, você não tem tempo para treinar, então assim, a gente é cercado de distrações, né? Então isso que o Zé falou, do hábito, sem pegar o celular, é o combo perfeito. E você mostrando, fala. Eu tava só esperando alguém Cara, uma coisa que assim, eu acho que é necessário, né, consolidar o que tu falou, né, essa questão do hábito da oração, que para mim também vem junto com uma certa meditação, porque é um momento ali, né, só meu, às vezes é um momento com minha esposa também, que a gente ora junto antes de dormir também, isso é uma coisa que conecta muito o casal também, cara, eu acho que isso é importantíssimo também, tá? Tem 2 coisas de produtividade que eu quero deixar para você que está aí agora assistindo cada detalhe do que a gente está falando aqui. Existe um negócio chamado de higiene do sono, que é justamente você largar o celular, telas, televisão, computador, qualquer coisa
que venha a chamar a tua atenção ali e principalmente trazer luminosidade, né, para o teu olho. Essa luz, ela penetra num trato chamado retina hipotalâmico, vai lá na tua glândula pineal e diminui a produção de melatonina, que é um dos hormônios essenciais para tu começar uma noite de sono. E muitas vezes, não só isso, a redução da melatonina, mas você pega um celular, onde hoje nós temos muitos vídeos curtos para chamar a tua atenção, para disparar a dopamina e tu ficar no estado de alerta. E aí tu quer dormir, mas tu está deixando teu cérebro com menos melatonina, com mais glutamato, com mais dopamina e querendo dormir. Então tu está fazendo literalmente o contrário. Então, cara, faça uma higiene do sono adequada. Então bota ali a temperatura adequada, a roupa que tu gosta de dormir, né? Escova os teus dentes. Quando tu escovar os teus dentes, não precisa escovar os teus dentes, por exemplo, com a luz ligada do banheiro. Então escova ali teus dentes com a luz ligada de outro lugar. Vai diminuindo 1 hora antes ali a quantidade de luzes ali na sala, faz um chazinho e aí vai adequando para dormir. E o segundo, né, que eu preciso trazer para vocês é o ritual do acordar. Então, assim que você acordar, lave o seu rosto, né, com água corrente e, principalmente, entre em contato o mais rápido possível com o sol. Então, deixa a luminosidade te alcançar. Daniel, por quê? Porque aí você faz o contrário, você começa a bloquear a produção de melatonina e aumenta mais ainda o cortisol. Porque muitas pessoas, elas acordam, só que elas demoram muito a pegar, né? Ou seja, puta, acorda, aí fica naquela leseira ali, etc e tal. E isso é uma das coisas que tem pego muito a performance das pessoas. Um sono de baixa qualidade, acordar várias vezes ao longo da noite, um sono de baixa eficiência ou de baixa quantidade de horas de sono. Aí, junto com a ausência de higiene do sono e junto com um ritual não adequado. Aí, se expondo ao sol pela manhã. É isso, cara, é sobre isso. E aí eu tenho o quê? Um sinal, um alerta ali para o meu corpo para ele ligar. Então façam isso, tanto a rotina, né, noturna quanto a rotina matinal, né? E, gente, para mim é uma honra conversar com cada um de vocês. Acho que cada um de vocês na área que vocês estiveram e estão hoje são duas grandes lendas. A Optimum Nutrition, com certeza absoluta, é muito honrada também, né, por ter vocês no time, por estarmos juntos nesse time, né, na maior marca de suplemento do mundo. E para mim foi uma grande honra também estar nesse podcast com vocês. Vocês levaram tanto conhecimento que foi aqui de conhecimento familiar, né, e de conhecimento religioso, a suplementação. Foi muito massa, irmão. Muito obrigado pela irmandade, pela parceria. E a você que está aqui, né, nos escutando, espere, porque nós da Optimum Nutrition temos muito mais conteúdos para trazer para vocês. Então fica ligado no Instagram da Optimum Nutrition que tem muita novidade bacana por aí.